receber os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém? Amém? Amém. Quem já é servo de Deus aqui? Dá um sinal lá. Que maravilha. E quem ainda não aceitou Jesus que está aqui nessa? Tem alguém? Quem ainda não aceitou Jesus? Tem? Não tem? Oh, amém. Então todos nós somos servos do Senhor. Fico muito alegre de estar aqui, conhecendo mais um pouquinho desse povo de Deus que vai subir para a glória. Tem alguns irmãos aqui que eu já conheço, amém? O irmãozinho eu conheço, a Sérgio, aquele já vi na nossa reunião, no nosso irmão. Esse eu não conhecia, seu filho na fé. Fiquei até com inveja, como foi que filho na fé, o outro também. Eu queria ser filho na fé desse irmão, que é abençoado os pastores de vocês. Me ajudou muito. Peço a vocês que tem uma gratidão muito grande no meu coração, pastor. O senhor sabe disso. Eu te amo mesmo, em nome de Jesus. Então, uma gratidão porque o senhor nunca deixou de estender a mão para ninguém. E para mim, eu senti isso também. Amém? Graças a Deus. Quem ama esse pastor também? Dá um sinal agora. Só uma vez, meu Deus. O homem que Deus colocou em nossas vidas vai perceber que nós nos ajudar. Mas nós não vamos falar muito tempo, vamos só daqui a pouquinho, o pastor nunca mais me chama para poder voltar aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que todos vocês que pudessem, tivessem suas Bíblias, me acompanhassem na leitura da palavra do Senhor, onde Deus me entregou essa mensagem aqui. Eu confesso para vocês que essa mensagem foi me entregue na madrugada. Deus me entregou na madrugada quando eu estava orando nessa leitura desse lugar. E eu falo para o Senhor, Senhor, abençoa, meu Deus, aquela igreja que estaria para levar a tua palavra. O Senhor disse que já estava abençoando há muito tempo. E como o irmão falou uma coisa aqui que eu não posso levar nada para casa, eu já levei tanta paulada por causa disso, pastor. Está vendo? E sempre quando Deus fala as coisas para a gente, às vezes a gente segura. A gente fica com receio, fica com um pouco de vergonha, alguma coisa. Mas Deus fala. Deus, Ele quer um secreto, um particular. Porque você pediu algo do Senhor muito profundo, e Deus quer te conceder. E aquela hora que você, meu irmão, eu estava sentindo a glória do Senhor, quando fala para o céu, isso está chegando agora, a hora, para que eu possa escrever essa missão que eu coloquei nele. Receba em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas eu sinto tanta graça que eu estou com vontade de pregar, no nome do Senhor. Tenho certeza que nessa noite nós vamos esvaguear uma coisa aqui nessa noite. Nós vamos esvaguear os sem vergonha nessa noite. Todos vão sair daqui cheios de graça, cheios de poder, cheios da unção de Deus. Porque aqui está o Senhor dos Exércitos. Aqui está aquele que luta por nós. Não tem nada que pode contra o nosso Deus. Amém? Queridos irmãos, abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus. No livro de 14 de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Quando o Senhor me entregou essa mensagem, eu falei, Senhor, o que tem isso a ver com o projeto de vida? E ele falou, medite. Entre na minha presença. Me busque. Você vai ver. Oh, Deus. Maravilha. Nós estivemos ali no vídeo pregando a palavra do Senhor. E uma das coisas que mais alegra o coração do pregador quando você vê as almas se estendendo para Jesus. Não tem coisa maravilhosa, não. Deus pode operar, Deus pode curar, Deus pode fazer um monte de coisas. Mas quando Deus salva, quando Deus toca o coração, quando a pessoa tem coragem de levantar a mão e aceitar Jesus, tem uma festa no céu tão grandiosa. Amém? Oh, diz assim, Jesus anda com sombra do mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
chegando o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: prende o ânimo, sou eu, não mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Queria que todos lessem esse último versículo comigo. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: queria ler que ele disse agora: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia! Vamos fazer uma oração ao nosso Deus agora, vamos. Nessa oração eu queria pedir algo dos irmãos. Aleluia! Que se essa oração todos fosse somente do propósito, que Deus possa me usar para falar para você. Eu não tenho nada para falar contigo, porque eu não te conheço, mas aquele que eu sigo te conhece. Porque ele sabe o seu deitar, o seu levantar, o seu levantar. Então vamos falar isso com o Senhor. Senhor, Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nossa Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, estamos aqui. Ó Deus, a segunda parte desse culto, Senhor. O teu nome foi louvado e nós sentimos a tua presença. E agora que o Senhor, a tua palavra vai ser pregada. E o Senhor mandou ler aonde o Senhor me mostrou. Pai, em nome do
gostoso demais. Às vezes eu fico sem entender porque é tanto amor que Deus tem por nós. Porque às vezes nós somos tão rebeldes. Às vezes nós olhamos para o lado, olhamos para trás. E Deus continua amando, continua ajudando, continua estendendo a mão, continua chamando. Vem para mim. Eu confesso para vocês que quando chegar ali no céu, a primeira coisa que eu quero conversar com Jesus é isso. Por que tanto amor? Por que, meu Deus, tanto amor por nós? Eu quero entender isso do Senhor. Nós temos aqui a palavra de Deus, uma mensagem muito linda, muito maravilhosa. E como começou falando para vocês agora há pouco, eu fiquei sem entender o que tinha essa mensagem a ver com o projeto de vida. Mas depois que Deus começou a abrir o mistério dele para mim, eu pude entender o que era. Aqui nós temos uma palavra do Senhor, que quando Jesus estava ali, retirou-se para orar. Eu queria entrar primeiramente nessa parte da oração. Queria entrar nessa parte da oração. Porque quando o Senhor ele saiu ali para orar, eu não sei o que o Senhor foi orar. Mas ele falou para todos os servos, ele aí, deixa ter um reservado, meu Deus. Deixa eu falar com Deus. Eu queria estar para ouvir aquela oração de Jesus. Eu não sei o que foi que o Senhor orou. Talvez ele orou naquele momento ali naquele monte por esse dia de hoje. Talvez ele orou para Deus te dar uma salvação ou te dar uma saúde. Eu não sei o que foi que o Senhor orou. Talvez ele orou para aqueles discípulos que estavam exaltados de ver tantos milagres, se achando que era maior do que Jesus. Talvez ele orou para aqueles discípulos para que eles pudessem abaixar um pouquinho e deixar a glória de Deus fluir. Talvez ele orou para aqueles servos que estavam servindo a ele, andando com ele, não só com o propósito de comer pão, porque muitos estavam servindo a Jesus pela multiplicação do pão. Muitos estavam. Como muitos hoje ainda tem pessoas que servem a Deus só pelo que o Senhor dá. Só pelo que o Senhor pode fazer. Só o que o Senhor pode dar para você. Às vezes nós seguimos a isso. Mas Deus não é um supermercado. Deus não é um depósito que nós vamos ali, tiramos as coisas da mão. Deus quer ser adorado por você. Deus quer que você chame Ele de Pai o dia todo. Deus quer que você conserve o nome dele santo na sua boca. Hoje, muitas pessoas têm deixado de servir a Deus por pouca coisa. Quantas pessoas hoje têm deixado de servir a Deus por causa do emprego? Por causa do carro? Tem pessoas que começam com um carro, recebem uma moto, recebem uma coisa, ele deixa de servir a Deus, ele deixa de ir à igreja, recebe um carro melhor, um emprego melhor, ele começa a se achar que passa um pouco, não vive na igreja mais. Às vezes é por isso que Deus segura um pouquinho, ele prepara. Amém? Eu não sei o que foi que Jesus orou ali. Mas eu sei que todas as vezes que ele orava, quando ele saía para fazer uma oração, alguma coisa acontecia. Algum milagre acontecia. E ele deixou esse exemplo para nós orarmos. Porque a maior ferramenta que você tem na sua vida é a oração. Quantas vezes nós chegamos no pastor e vimos os irmãos, os obreiros, nas obreiras, a gente
no meio de falar, levantou aquela crentinha. Levantou aquele crentinho. Oh, vai acabar com o meu dia. Que ele vai começar a orar. Ele vai começar a interceder. Ele vai tirar. Ele vai quando nós chegamos em algum lugar que é possuído pelo diabo, aquele diabo tem que sair dali. Tem que sair. Porque onde nós colocamos nosso pé, tem que ser santo. Tem que ser abençoado. Nós somos os condutores de Deus. Nós somos os condutores de milagre. Não é eu que faço milagre. Não é o pastor que faz milagre. Não é o pessoal. Quem faz milagre é Jesus. E quantas vezes você prometeu coisas para Deus no cumpriu? Não é? Quantas vezes fala assim, se o senhor fizer isso, eu vou fazer isso, senhor. Se o senhor fizer isso, eu vou fazer isso, senhor. E quantas pessoas que prometem para Deus no cumprem? Quantas pessoas recebem as coisas de Deus e não cumprem? Como fica o coração de Deus? Como fica o coração de Deus? A ferramenta que mais o diabo usa hoje em dia chama-se dúvida. Dúvida. Você duvida que Deus vai fazer uma bênção tão grande na tua vida. Às vezes duvida daquilo que Deus prometeu a Deus, ele não vai fazer isso mais não. O diabo usa essas dúvidas e vai colocando na mente do servo dele, da serva dele. Passa um pouquinho, já não vem na igreja mais. Passa um pouquinho, traz até o paredão. Não vou mais operar, não vou mais cooperar, não vou. Não vou na igreja. Vou na igreja no domingo. No domingo eu vou na igreja. Tem nada para fazer, está passando a televisão, não vou na igreja. O diabo começa a agir assim. Vai agir. Agora, se você quer ter uma diferença, faça como eu. Eu falo por mim. Falo por mim. A minha vida chama-se milagre. Milagre. Eu amo meu Jesus porque minha vida é milagre. Eu falei com o Senhor, eu vou entrar na tua presença. Mas eu quero ver a diferença. Eu vou entrar na tua presença, mas eu quero ver algo mudar. Eu quero ser aquele que eu era. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais aquele homem que eu era. Eu quero ser um homem espiritual. Senhor, eu não quero mais sentir aquela presença. Eu quero sentir a glória do Senhor. Então vai entrar na tua presença. O Senhor vai me mostrar. O Senhor vai fazer isso. E eu vou entra. E no dia que eu passei a orar, passou na minha vida mudou. Os meus pensamentos mudaram. Até o meu jeito de falar mudou. Eu tenho até medo do que eu falo. Por medo de eu magoar aquele que anda do meu lado. De magoar aquele que é rico comigo. Que chama-se Jesus Cristo. Ele está do seu lado também. Deus está à procura de homens e mulheres corajosas. Deus está à procura não de covardes, não. Ele está à procura daquele que ele possa encher e mandar. Deixa todos saber que você é servo. Deixa todos saber que você é servo. Onde você está, alguém vai perguntar. Você é crente, você é crente, você é diferente. Passamos 10, 20 anos convivendo com a pessoa, trabalhando com a pessoa, estudando com a pessoa, e aquela pessoa fala assim, ué, você é crente? Ué, não sabia que você era crente, não.
alguém para te dar sabedoria para falar. A pessoa tem que olhar para você e ver a transformação que ele fez na sua vida para sentir vontade também. É assim que Deus quer nas nossas vidas. É assim que Deus quer agir em nossas vidas. É assim que o Senhor quer fazer. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que têm vontade muito grande de ser usado por Deus, mas tem receio, tem medo. Não tenha medo, não. Esse que nós servimos é maior que todas as coisas. Não vale a pena ficar aqui, não vale a pena ficar andando para lá, para cá, para lá, não. Vale a pena servir a Ele, estar na presença dEle. Vale a pena ser cheio do poder dEle. É ser usado por Ele. Eu estou aqui pregando, pastor. Deus me mostrou que é uma visão de mundo muito alto. E duas pessoas em cima do mundo, dando ramo. Não sabia se ia para lá, se ia para cá. Se ia para lá, se ia para cá. Indecisos. Quando servir ou não servir a Deus. Fica assim, não, se é você. Fica assim, não. Vale a pena servir isso. Nós vamos subir para o céu, isso aqui é passageiro. Isso aqui não acaba daqui uns dias. Daqui 20, 30 anos, 40, não sei quantos anos, que vai demorar a vida do Senhor Jesus. Pode ser que volte agora. Pode ser que volte agora. E se ele voltar, tenha essa certeza, homem. Tenha essa certeza, mulher. Vale a pena ser santo, sim. Vale a pena vigiar os olhos do coração. Vale a pena vigiar o amor. Nos negócios problemas. Bora com isso. Isso não te leva para o céu, não. O que te leva para o céu é a santidade de Jesus Cristo. Se você tiver um propósito no caminho dele, se você tiver servido a ele, você não sente nada disso vai te perdoar. Porque te renova, ele te dá força, ele te dá graça, e fala para você, vem comigo, anda comigo, segura na minha mão, vamos lá junto. Mas para finalizar a palavra do Senhor aqui, voltando a mensagem, nós vimos aqui uma palavra de Deus, onde o Senhor Jesus vem andando sobre as águas. As águas aqui simbolizam o mundo, não é isso, pastor? Simboliza o mundo. E Jesus vem andando sobre as águas ali, aqueles discípulos dele olhando o barco, aquele barco açoitado, aquela água batendo, aquela do vento. O barco estava quase para ser virado. E o Senhor andando sobre as águas. Quem que não assustaria com aquele morro andando sobre ele? Ninguém tinha visto aquilo. Ninguém tinha visto aquilo. Resumindo, ninguém tinha visto tanto milagre acontecer na vida do homem. O homem fazer tanto milagre, tanta coisa. E lá vem aquele homem andando sobre as águas. E quando o Senhor falou, estou aqui, estou aqui, aí eles ficaram com medo dele. Se eu falar, não pode. Ninguém pode andar sobre as águas. Quem pode andar sobre as águas? Que homem tem esse poder? Mas eles ainda não tinham entendido que aquele que estava subindo sobre as águas era o Filho de Deus. Aleluia! O próprio Deus que veio aqui nessa terra. Era o Senhor dos Senhores, era o Príncipe da Paz, era o Conselheiro, era o maravilhoso, era o Deus forte, que estava ali. Ele veio por mim, veio por você. Ele veio para a tua fraqueza, ele veio para os teus pecados. Ele veio andando ali, aquele povo daquele medo. Esqueceu. Glória a Deus. Eu tenho admiração por grande do Pedro. Eu não sei, ele é corajoso, tinha hora que ele era corajoso. E aquele Pedro olhou assim para o lado. Se for o Senhor Pedro, me manda ele para o Senhor. Olha para que pedido. Me manda ele para o Senhor.
falando isso aqui para alguém aqui nessa noite, hein? Está falando para alguém, hein? Na minha direção. Na minha direção. Não vai por onde você está indo, não, você vai quebrar a cara. Põe a Deus em tudo na tua vida. Homem, mulher, põe a Deus em tudo. Põe a direção de Deus na sua vida, Senhor. Olha comigo. Não é Jesus abençoa os teus caminhos, não, Senhor. Me ponha no teu caminho e me abençoa. Esquecer assim nossa oração. Porque às vezes nossos olhos, nosso coração leva a gente para o lado mais fácil, às vezes. Um lado que não é o lado do Senhor, não é o caminho do Senhor. Quando as lutas, né, pastor? O senhor já passou? A Deus te entregar isso aqui de novo. O que passou? Quantos servos do Senhor passaram luta? Não, servir a Deus não há de rosas, não. Servir a Deus não é só. Ele fala, melzinho, né? Melzinho é açúcar, mamão com açúcar. Não é não? Quando você recebe Jesus na sua vida, você tem a marca da promessa. E no capítulo, o diabo, ele tem essa marca de todo mundo. Ele olha e fala, aquela ali agora você foi Deus, e volta para a cabeça dela, não quer não. Eu não vou deixar. Aquela ali você foi Deus, não pode não, você tem que voltar para a graça, você tem que voltar para a prostituição, você tem que voltar para os negócios. Salvo eles, você tem que voltar para aí, não. Desse jeito, não, ele não fala, desse jeito vai para o céu. Ele fala assim, desse jeito você não pode deixar não. Bom, o diabo luta 25 horas contra você. 25 horas. Por isso que às vezes você chega na sua casa, você não tem legal a luta. Jesus, misericórdia, o que é isso aqui? Por que é isso? Meu Deus, vai lá, minha filha, vai, Deus, vai. É porque o diabo tem raiva de você. Ele não quer só a paz que Jesus te deu, não. Quando nós cumprimentamos uma paz do Senhor, que nós temos paz para poder passar. E Deus, o diabo, não tem paz. E ele tem uma raiva, uma ira de quem tem paz, de quem tem graça, de quem tem Jesus no coração. Ele morre. Por isso que ele não quer, por isso que ele não quer. Em paz. Eu gosto agora, eu gosto disso. Eu vejo que a luta de eu acho bom que você está lutando com a raiva de mim. Agora a luta se amarra, está tudo certinho. Está bom demais. Gente, aqui não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas quando o diabo começa a enfurecer, começa a bramar, você pode saber que a bênção está chegando na sua vida. Quando ele começa a lutar, quando parece que agora vai pegar tudo, agora vai quebrar tudo, é porque a bênção está chegando. Aí a hora que você fala, Senhor, vem e traz essa bênção para mim. Quando Pedro começou a andar ali sobre aquelas águas, imagina, você pisar na água, daqui, de concreto, pisando, vamos. Ele começou a olhar para Jesus, ele começou a olhar para Jesus, e aquele ventinho foi batendo o ouvido, aquele vento lá, deu uma punhada, ele continuando, aí veio o vento batendo na barba dele, no cabelo dele, e ele começou a querer olhar para as coisas naturais. Ele começou, rapaz, eu estou andando em cima da cama, não gosta não. Ele olhou para a água, aquele olhou para a água, ele viu o ponto que estava andando, ele começou a afundar. Mas se ele não tivesse olhado para baixo, tivesse olhado para cima, para Jesus, ele tinha andado tão embora. É isso que Jesus está falando para você aqui. Se
você está afundando, se você está querendo cair, não caia não. Levanta para o autor e consumador da sua fé, da sua salvação. Esse que está aqui nessa noite vai interceder por você. Esse que está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está falando, caminhe sobre as águas hoje. Ei, eu estou aqui com as mãos estendidas para você, para te segurar, mas numa caminho nunca mais seguro, para você andar comigo dia e noite. É assim que Jesus quer na sua vida. Amar com você, mas que você confie, por mais difícil que seja para você, por mais que a luta seja muito, por mais que está tudo sendo destruído à sua volta, olha somente para Jesus, olha para o Senhor, e Deus vai conceder aquilo que você projetou nesse 2013 na presença dele. Eu não sei o que você prometeu, você pediu para o Senhor, mas você vai cumprir a sua vida. Seja fiel. Pastor, eu vou passar para o senhor agora, mas antes de passar, olha que eu conversa aqui, está se pertinho. Eu vou passar para o irmão, senão nunca mais ele me chama para voltar. Amém? Mas Deus me deu uma visão, eu tenho que entregar essa visão novamente. Eu vi um tipo de tudo, assim. Eu fiquei sem entender o que era. E eu fiquei vendo aquele negócio horrível, parecia um bolinho de uma água. Falei, Senhor, eu pregando, o Senhor me mostrando como será isso. E Deus falou para mim que Deus estava fazendo uma transfusão de sangue em alguém aqui, pastor. Eu não sei quem é essa pessoa que está com sangue contaminado, eu não sei o que você tem no seu sangue. Mas Deus está falando que nessa noite Ele está fazendo uma transfusão no sangue, lavando esse sangue, limpando esse sangue. Eu pedi para o pastor orar por essa pessoa depois que tivesse que sentir com você. Peça oração para o pastor. Ele vai orar por você e Deus vai fazer. Amém? Queridos irmãos, colocar a pé nesse momento. Vamos passar para o homem de Deus agora. Ele vai continuar com vocês. Eu gostaria de pedir somente uma coisa para os irmãos, as irmãs. Ore por nós. Ore por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Nós fizemos um propósito muito glorioso por Deus e muito apertado, de buscar mais e mais e mais a presença dEle. Porque Deus está procurando pessoas que possam fazer a diferença. Deus está chamando. Como chamou ele, chamou o nosso pastor, chamou os obreiros, nós chamamos aqui dentro, é escolhido de Deus, é escolhido do Senhor. Viu? Você pode ter certeza que é a marca da promessa de Deus. Nós vamos passar tantas coisas aqui, mas Deus está falando comigo. Porque Deus quer te usar. Amém? Vamos receber o nome de Deus com palmas bem alegres de todos. Aleluia. Ainda sobre os pés